está passando para o nosso pastor, ele está nos trazendo ensino neste momento. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mais uma vez quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias. João capítulo 20. A partir do verso de número 19. Glória a Deus. João, capítulo 20, a partir do verso de número 19. Diz assim a palavra de Deus. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Glória a Deus. Efésios, capítulo de número 5. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do verso 18. Diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Nós, quando nos convertemos, recebemos o Espírito Santo. Cada um de nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo faz morada em nossas vidas. Glórias a Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos nos encher do Espírito Santo. Aleluia. Para que serve o Espírito Santo em nossas vidas? Para que precisamos ser cheios do Espírito Santo? Aleluia. Jesus, ao encontrar os seus discípulos após a ressurreição, a Bíblia diz que ele assoprou sobre eles e disse: recebeis o Espírito Santo. Aleluia. Jesus passa mais alguns dias com os discípulos e antes dele voltar ao Pai, ele faz uma promessa aos discípulos: ficai em Jerusalém. Eu vou para o Pai, mas vou enviar o Consolador. Aleluia. Ficai em Jerusalém, para que podeis ser cheios do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2,
nós vemos a manifestação do Espírito Santo na vida dos discípulos. Eles estavam reunidos, a Bíblia vai dizer que na hora da oração, eles estavam ali buscando ao Pai, obedecendo a ordenança de Jesus, aguardando a promessa que Jesus tinha feito. Aleluia. De repente, eles ouvem aquele barulho e todos eles foram cheios do Espírito Santo. A partir desse momento, que eles foram cheios do Espírito Santo, Pedro logo se levanta e começa a pregar. Quase 3.000 almas aceitam Jesus. O que dá a entender é que quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ele não fica parado, ele fala de Jesus, ele anuncia as boas novas. Aleluia. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos buscar cada dia sermos cheios, aleluias, do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo significa ter uma experiência poderosa com o Espírito Santo. Aleluias. O apóstolo Paulo vai comparar o ser cheio do Espírito Santo com a alegria da embriaguez. Para ser cheio do Espírito Santo, basta buscar e pedir com fé. Aleluias. A Bíblia diz que quando nós recebemos o Espírito Santo ele tem um papel importante na nossa salvação. Aleluias. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o Espírito Santo é colocado em nossas vidas. O Espírito Santo passa a fazer morada em nossas vidas, nos ajudando, nos auxiliando, nos guiando para esta tão grande salvação. Aleluia. Muitas das vezes nos confortando, muitas das vezes o Espírito Santo nos encorajando. Aleluia. Mas ser cheio do Espírito Santo é algo diferente. Efésios capítulo 5 e verso 18. Explica que o Espírito Santo pode encher, e essa experiência é melhor do que o sentimento de estar embriagado. O resultado é uma grande alegria, é louvor, é gratidão a Deus. O Espírito Santo nos torna mais desinibidos e capazes de dar glória a Deus. O Espírito Santo nos encoraja para anunciarmos as boas novas. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, aleluias, nós temos alegria de vir para a igreja. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando fazemos o convite para evangelizar, nós estamos prontos para evangelizar. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, aleluias, nós sentimos alegria. Precisamos buscar ser cheio do Espírito Santo. Aleluias. No Antigo Testamento, algumas pessoas recebiam, eram cheias do Espírito Santo, mas uma vez ou outra, aleluia. Alguns homens, em alguns momentos da sua vida, a Bíblia vai dizer que eles recebiam, eram cheios do Espírito Santo, eles recebiam a força, a coragem para fazer a obra de Deus. Aleluia. Mas era apenas em ocasiões especiais, uma vez ou outra, que o Espírito Santo enchia alguém. Mas no Novo Testamento, a primeira experiência que os discípulos tiveram de ser cheios do Espírito Santo
Foi no dia de Pentecostes, aleluias, quando o Espírito desceu sobre eles e começaram, aleluias, a falar em novas línguas. Atos, capítulo de número 2. Do 2 ao 4. Aleluias. Glórias a Deus. Precisamos cada dia mais sermos cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 2, o verso 2 diz assim: de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falasse. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. O Espírito Santo já os tinha ajudado a crescer em Jesus. Quando Jesus assopra sobre eles, eles já receberam o Espírito Santo. Mas nesse momento aqui, a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Eles tiveram uma experiência especial que os capacitou, aleluias, para começar o ministério da igreja. Eles começaram a evangelizar. Eles começaram, aleluia, a desbravar, a anunciar a Jesus. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Precisamos buscar ser cada dia cheios do Espírito Santo. Aleluias. Alguns efeitos de ficar cheio do Espírito Santo. Apocalipse, ou melhor, Atos capítulo 13, verso 52. Aleluias. Atos capítulo 13, verso de número 52, diz assim: e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, aleluia, nós temos a alegria da salvação enche os nossos corações. Os discípulos tinham esta alegria, eles estavam cheios do Espírito Santo. Precisamos buscar, aleluia, sermos cheios do Espírito Santo e que esta alegria invada os nossos corações. Aleluias. Outro efeito, quando estamos cheios do Espírito Santo, é a coragem. Atos, capítulo 4, e verso de número 31. Aleluia, Jesus. Atos, capítulo 4, e verso 31. Diz assim: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aleluia. Quando estamos cheios do Espírito Santo, nós temos ousadia. Nós perdemos a vergonha, perdemos o medo. Aleluia, de falar de Jesus, de anunciar as boas novas, de fazer a obra de Deus. O Espírito Santo nos encoraja. Aleluia. Glória a Deus. Outro efeito que o Espírito Santo causa em nossas vidas. Atos capítulo 11, e verso de número 24. Aleluia. Atos capítulo 11, verso 24. Diz assim:
porque era homem de bem, e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. A fé. Quando estamos cheios do Espírito Santo, a nossa fé é mais forte. A nossa fé é fortalecida, porque estamos cheios do Espírito Santo. Aleluias. Nós temos mais confiança em Deus. Aleluias. Nós somos mais dependentes de Deus. Outro efeito que ser cheio do Espírito Santo é a capacitação. Aleluia. Atos, capítulo 1, e verso de número 8. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Aleluias. Quando recebeis o Espírito Santo nos capacita para anunciar as boas novas, para falar de Jesus, receber a ajuda para crescer espiritualmente. Aleluias, através do Espírito Santo. Exaltado é o nome do Senhor. Precisamos cada dia estarmos cheios da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Aleluias. O Espírito Santo, ele distribui os dons da maneira com a qual ele quer, no momento em que ele quer. Aleluias. Toda a experiência deve ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Uma pessoa pode ter várias experiências de ser cheia do Espírito Santo ao longo da sua vida. Precisamos buscar cada dia mais sermos cheios do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Lucas, capítulo 11, e verso de número 13. Aleluias. Lucas capítulo 11, e verso de número 13. Diz assim: pois se vós, sendo maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Aleluia. Quer ser cheio do Espírito Santo? Peça a Ele. Ele tem prazer em te dar o Espírito Santo, em te encher com o Espírito Santo. Aleluias. O nosso Deus tem prazer em encher a pessoa com o Espírito Santo. Aleluias. O primeiro passo para ser cheio do Espírito Santo é crer. Precisamos crer. Aleluias, a fé é muito importante na vida do crente. Nós precisamos acreditar que podemos ser cheios do Espírito Santo. E antes disso, aleluias, precisa crer que Jesus é o Salvador, que Ele morreu para pagar um alto preço pelos nossos pecados. Aleluias, glórias a Deus. Atos capítulo 19. E verso de número 6. Aleluias. Atos 19. E verso de número 6 diz assim: e impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Aleluias. Além de nós pedirmos a Deus para ser cheio do Espírito Santo, para nós também sermos cheios do Espírito Santo, Deus deu autoridade. Aleluias. Para que
ao impor-lhe as mãos, aleluias, possamos receber e ser cheio do Espírito Santo. Exaltado é o nome do Senhor. Precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo. Aleluias, glórias a Deus. Em todas essas coisas, há uma coisa em comum. Quando nós buscamos ser cheios do Espírito Santo, aleluias, nós buscamos estar mais próximos de Deus. Nós buscamos o mais de Deus. Aleluias. Seja cheio do Espírito Santo. Aleluias. Quando nós dedicamos o nosso tempo, a nossa atenção em seu amor, aleluias, Ele aprofunda o relacionamento conosco. Aleluias. Quando nós buscamos entregarmos a Ele o nosso melhor, quando nós buscamos verdadeiramente em ter um momento com Ele, aleluias, em ter mais experiência com Ele, Ele aprofunda o seu relacionamento conosco. Quando nós buscamos ser cheios do Espírito Santo, aleluias, quando nós nos dedicamos a Deus, resulta em experiências mais fortes com Deus. Aleluias. Exaltado é o nome do Senhor. Resulta em termos mais experiências profundas com Deus. Não desanime. Aleluias. Continue buscando ser cheio do Espírito Santo. Aleluias. Para receber o Espírito Santo basta pedir. Para ser cheio do Espírito Santo basta pedir a Deus. Aleluias. Quando nós aceitamos a Jesus, recebemos o Espírito Santo na nossa conversão. E o Espírito Santo nos dá força, nos encoraja, aleluias, para vencermos as lutas, as adversidades, para que possamos estar mais fortalecidos em Deus, aleluias. Mas precisamos buscar ser cheio do Espírito Santo para verdadeiramente termos essas experiências com Deus. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Em Lucas capítulo 11, verso 13. Aleluias. A Bíblia diz que Deus dá de bom grado, aleluias, a quem pedir. Não é preciso fazer nada para merecer. Deus dá de graça. Não podemos comprar essa bênção. Apenas precisamos crer em Jesus. O Espírito Santo tem um papel muito importante na conversão. Ele é quem convence o homem do pecado, da morte e do juízo. Aleluias. Em João capítulo 16, verso de número 7 e 8, aleluias, é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado. João 16, 7 e 8. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Aleluias. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado. O Espírito Santo, aleluias, é quem nos dá força, é quem nos ajuda para vencer as adversidades deste mundo. Quando nós cremos em Jesus, nós verdadeiramente nos arrependemos dos nossos pecados e nós recebemos o Espírito Santo em nosso coração. Ele nos dá força, Ele aumenta a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Aleluias. Exaltado é o nome do Senhor.
Receber o Espírito Santo é maravilhoso. Aleluias. Receber o Espírito Santo nos dá confiança que nós seremos salvos. Ter o Espírito Santo, aleluias, mesmo sem ter nenhuma experiência sobrenatural, nós temos a salvação garantida. Mas, quando nós pedimos a Deus para sermos cheios do Espírito Santo, e quando verdadeiramente o Espírito Santo invade as nossas vidas, aleluias, nós passamos a ter experiências com Deus, e isto é maravilhoso, aleluias, glórias a Deus. Romanos capítulo 8, e verso de número 16. Aleluias. Diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluias. O Espírito Santo é maravilhoso. O Espírito Santo nos dá graça, nos ajuda, nos fortalece. Ele nos ensina, nos ajuda a entender a palavra de Deus. Aleluias, e aplicá-la em nossas vidas. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós temos, aleluias, uma plena confiança em Deus. Mas a partir do momento em que nós somos cheios do Espírito Santo, aleluias, aí é diferente. Nós temos ousadia para falar de Jesus, aí é diferente. Nós temos ousadia, aleluias, nós estamos cada dia mais envolvidos na obra do Senhor. Quando estamos cheios do Espírito Santo, nós temos alegria para fazer a obra do Senhor. Busque ser cheio do Espírito Santo. Busque cada dia mais estar cheio do Espírito Santo. Aleluias. Glória a Deus. Pedro, quando foi cheio do Espírito Santo, a primeira pregação dele, quase 3.000 almas aceitou a Jesus. E ele não parou, ele continuou, aleluias. Certa vez ele estava indo ao templo, chegando à porta do templo, um paralítico estava ali, pediu alguma coisa para ele disse: olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, eu estou cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus, levanta e anda. E ele pregou a palavra de Deus, quase 5.000 almas aceitaram a Jesus. Quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela é diferente. Quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, aleluias, nada impede ele de fazer a obra e a vontade do Senhor. Seja cheio do Espírito Santo. Amém, irmãos? Que o Senhor continue nos abençoando, nos dando graça, e que possamos cada dia mais estarmos buscando sermos cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus por mais esse culto, por mais essa oportunidade em estarmos em sua presença. Amém? Quinta-feira estaremos aqui novamente para... Aleluias. Quinta-feira estaremos aqui novamente para adorar ao nosso Deus. Amém? Quinta-feira a Lara vai cantar e vai falar de Jesus. Amém, Lara? Já vem preparada para louvar e falar um versículo. Combinado? Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Sábado estaremos aqui também para adorar a Deus. E os trabalhos prosseguem normalmente. A nossa ceia foi mudada do sábado para o domingo. Mas sábado temos algo especial aqui, né? Amém? Então venham adorar a Deus. Eu creio que vai ser bênção. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus. Eleutério, vem orar a Deus. Amém, irmãos, eu saludo com a paz do Senhor. Amém. E vamos agradecer ao Senhor, amém? Oh Deus amado, Senhor, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, Senhor amado,
Obrigado, Senhor amado, por tua palavra, Senhor amado, que tu falaste com nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor amado, dia a dia, Senhor, a entender tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Renova cada vida, Senhor amado, vidas que nos chegaram, Senhor. Abençoa com tu poder e tu Espírito Santo, Senhor amado, em todo lugar, Senhor, em todo, Senhor amado, instante, Senhor amado, nos ajuda a te adorar, Senhor amado, nossos jovens, Senhor, nossas crianças, Deus abençoa, Senhor amado, oh, nossas irmãs, Senhor, nossos irmãos, Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, Deus. Glória a Deus. Receba a bênção. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós. Todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus.